Agora no Metrópolis. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. Eu achei, como trabalhei bastante. Clouds in the sky. Cheiroso sorvete de seu Nestor derretia na boca, gostoso como nenhum outro havia. Eu queria mais do que 2 bolas de sorvete de chocolate. No meu caso, até podiam ser de chocolate, mas não me bastavam apenas 2. Ao meu ver, é uma má política pública, uma política pública que tem, inclusive, o risco de gerar um efeito muito negativo, afastando o Brasil da internet global. E o Metrópolis de hoje começa celebrando uma data muito importante. Tomi Otaki chegou aos 100. Para a felicidade de amigos, fãs e admiradores, a artista completou 100 anos essa semana. As comemorações foram abertas em fevereiro com uma exposição e vão até o início de 2014. A maior artista plástica viva deste país é muito querida aqui do Metrópolis. Ela doou 2 obras extraordinárias à nossa coleção de arte contemporânea e que foram cenário do programa por várias vezes. À grande artista, uma pequena homenagem. Kyoto, Japão. Foi lá que Tomi nasceu em 21 de novembro de 1913. Veio para o Brasil 22 anos. Era para ser uma viagem de ida e volta, mas por causa da guerra entre China e Japão, Tomi foi ficando. Ficou para sempre. Aqui ela se casou. Esse é meu marido. Esse é o meu irmão que morreu na guerra. Esse é meu irmão que estava aqui e morreu também. Teve filhos e 15 anos depois se encontrou com a arte. Desde a infância eu gosto muito de rabiscar, pintar, mas sabe, quando casei, qual o mais importante? Família ou se no meu caminho? If I were a painter. Ela espera para poder ser pintora, né? E depois ela segue esse caminho dessa vocação, parece que incontornável. Ela começa tarde, mas quando começa também não tem volta. Em 1957, eu fiz exposição individual no Museu de Arte Moderna do São Paulo. 56, individual. O estilo figurativo das primeiras pinturas aos poucos ficou para trás e deu lugar à verdadeira arte de Tomi Otaki. Tomi tem uma coisa, ela não pertenceu nunca a escola nenhuma. Ela foi desenvolvendo a pintura dela por rotas próprias, até chegar a esse trabalho mais atual, onde as tintas já são tintas artificiais, digamos assim, né? Mas que permite uma exploração magnífica. Sabe, equilíbrio é muito estável. Eu acho mais interessante para mim é desequilíbrio. Tomi sempre foi inquieta, curiosa e destemida ao se aventurar por novos caminhos. Revelou-se uma escultora de mão cheia. Aos 74, já consagrada como pintora, Tomi invadiu a Praia dos Gravadores. Caiu na estrada e cruzou o país, celebrando a abertura da primeira exposição de gravuras em 10 capitais. Gigantescas no tamanho e na leveza, as obras públicas são uma espécie de xodó da artista. Pessoa que não vai na galeria, nem no museu, não vai. Mas quando praça pública, todo mundo vai passar, né? Então eu gosto mais. Belo Horizonte, 2003, a Uzi Minas apresenta uma das obras mais arrojadas já projetadas por essa multiartista. Formada por 2 chapas de aço super densas, a escultura toda branca parece pronta para levantar voo. 22 anos, metro, aqui 18, né? Mas fazendo, não quebra, fazendo assim, ó. Esse aqui, eu acho formidável, né? Tomi Otaki vive nesta ampla casa no bairro paulistano do Campo Belo. Feita de concreto e vidro, foi projetada pelo filho, Rui, no começo dos anos 70. O
principal ambiente é o ateliê de Tomi, que se abre para a piscina. Aqui a artista concretiza as ideias que brotam de qualquer maneira e costumam ser anotadas até em pedaços de papel. Festeira nata, Tomi sempre participou ativamente da vida cultural e social de São Paulo. Se mostrou incansável durante as comemorações dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Celebra os aniversários cercada pela família e os amigos. E, de preferência, em grande estilo. Como é que você olha o conjunto da sua obra hoje reunido aqui? Sim, eu achei, como trabalhei bastante. E não procure pelo nome desta nem daquela obra. Escolha você. Meu trabalho nunca teve título. Pessoa que vê, eu acho que cada um tem seu pensamento, seu sentimento, não é? Estas duas obras incríveis, Tomi doou para a coleção Metrópolis de Arte Contemporânea. A primeira quando completou 80 anos. A segunda... Esta aqui, por exemplo, que é a mais recente e foi produzida especialmente para o nosso programa, faz referência direta aos 90 anos da artista. Como eu sou 90 anos, eu quero fazer novelinhas, quero fazer. E ainda tem um pouquinho de meio apagado que tem, né? Depois de 90 anos, não sei quantos anos eu vou viver. É uma obra que articula uma inteligência particularmente aguda, quase conceptual, uma aproximação à pintura e uma sensibilidade matérica muito rara na história da pintura contemporânea. O centenário da mais brasileira das japonesas está sendo comemorado desde o começo do ano. Há várias exposições dedicadas a Tomi Otaki, abertas à visitação pelo Brasil e, claro, na cidade que ela escolheu para viver. A senhora gostou da sua obra? E você? Eu gostei muito. Então tá bom. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Quando a gente fala em Vanessa da Mata, você imediatamente pensa na cantora e compositora. Agora, ela revela uma outra faceta na literatura. Vanessa está lançando o seu primeiro livro, A Filha das Flores, pela Companhia das Letras. E está aqui no nosso estúdio para conversar comigo e com a Adriana Couto sobre esse lançamento. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Didi. Oi, boa noite. Posso mostrar o livro? Pode mostrar bom, o né? livro. A gente mostrar a capa aqui do livro da Vanessa. Ô, Vanessa, me conta uma coisa. Eu li em algum lugar que, na verdade, este é o seu primeiro livro publicado, mas que você escreveu outros dois antes e que você jogou fora. Eu queimei, devo confessar. Que crítica. Chato, né? Pra quê? Mas eu escrever, você falar que você está escrevendo, primeiro que compor, eu demorei muito para dizer que eu compunha, porque os amigos que eu via, que eram compositores, diziam com uma pompa, eu sou compositora.
cantor, eu crio uma canção. Era uma coisa que eu falava, gente, mas pra quê? Só dizer, eu componho. Escrevi uma coisa aí. E o livro também era uma coisa meio... tem que ser muito inteligente, genial e elaborado e estudioso e não sei o que para escrever. Não que eu não seja, mas a pomposidade, para mim, ela impedia o fato de eu querer escrever um livro. E aí eu tive que me desvencilhar disso tudo. A composição foi mais rápida. Mas você tinha vontade de escrever desde muito... Sempre. Sempre? Desde criança. Desde criança. Desde criança. Eu fui muito doentinha quando criança. Então isso, de certa forma, me fez querer refugiar dentro dos livros, porque a minha realidade era muito difícil. Então, eu adorava Machado de Assis, eu li tudo, a obra inteira. Seu romance passa numa cidade, que você não diz o nome, interior, né? E tem essa menina que ela parece... Ela é uma menina esperta e que ela vai se... Sapeca, sem vergonha. Sapeca, exatamente. E muito crítica. E crítica. Dentro de uma cidade que é conservadora, dentro de uma cidade que tem um monte de padrões, regras a serem seguidas. Giza e você tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa de autobiográfico nesse livro? Olha, sempre tem autobiografia de algum momento, porque é a maneira como você entende as coisas. Até em qualquer coisa que eu escreva, nas minhas canções, sempre tem alguma coisa, por mais que não seja eu. A Giza é uma menina pequena, magra, de cabelos lisos, poucos cabelos. E eu estou mais para uma das tias fisicamente do que para ela. E ela é uma menina muito dura, foi muito cerceada, muito negligenciada na infância, uma menina sem pai nem mãe. Eu tive tudo, né? Família, fui criada com uma avó maravilhosa, não tem nada a ver com ela, mas a percepção de interior, eu acho que é muito parecida. A análise das pessoas, a introspecção, eu tinha muito isso, sou, de certa forma, introspectiva e reparo muito nas feições, no talho do rosto, o que você vai sorrir mais, você vai chorar mais. Então, o mundo interior da Giza é muito parecido com você, é parecido e o exterior comigo, eu não tenho essa crítica para com os outros tanto. Ela é muito, tem uma sagacidade meio... detona o cara que é careca. Então, ela não tem dó, não. E ela fala de um jeito assim, não, e às vezes na cara da pessoa. Você não quer ler um trechinho pra gente? Tá, eu vou ler um trechinho que é o trechinho do Nestor. Ela é apaixonada pelo sorveteiro no começo do livro. O livro é uma literatura, um romance de formação. Ele começa com ela pequena, ela vai se formando e a narrativa também vai mudando. Mas então, ela é apaixonada pelo sorveteiro, ela fala que ele é inclusive mais importante do que o prefeito, porque para ela, lógico. Claro, né? Nestor era de baixa estatura e de feições lúgubres, roupas funestas e olhos que não se fixavam em nenhum lugar. Não pisava nada. Arrastava uma pisada de chumbo austero e preguiçoso de um corpo que acumulava muitas cervejas e carnes. Um brilho de suor frio de quem vai embora logo. Com poucos fiapos no cabelo e uma voz que quase nunca se ouvia, mas que quando espirrada para fora da boca, era confundida com a de sua mãe, Dona Luísa. E uma cara que, apesar de doce, sempre representava um tom enfesado de quem não descarregava os seus exageros nas primeiras horas do dia, nem nas últimas chances, antes de se deitar. Havia uma vontade e ela me bastava. Queria tomar baldes de todos os sabores, encher uma banheira deles e me deitar sobre ela com uma cara mergulhada, de boca aberta e de corpo nu. Eu lamberia os pés, as mãos, os joelhos, se preciso fosse, para apaziguar a minha coceirinha. O homem me enchia de esperanças como ninguém. Para mim, ele era mais importante do que um prefeito, mais forte do que um super-herói e mais inevitável que o destino. Nestor era lindo. A Giza é muito boa. Vanessa, e você escreveu de que forma esse livro? Porque ela, né, grava, faz turnês. Em que horas você conseguiu escrever? Pois é. Olha, a gente tem insônia, né? Uma coisa básica. Você tem insônia? Você tem também? Tenho às vezes, mas amiga. A insônia criativa? Né? Porque pode ser uma insônia criativa, gente. Então, mas você transforma, né? Ele fala, vou fazer desse tempo alguma coisa útil com ele, você já fritou na cama pelo menos 40 minutos, né? Péssimo. Mas é engraçado, esse livro, ele não foi feito de pouquinho. Quando eu me sentava para fazer, ele vinha
E era uma angústia tão terrível que eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer mais nada. Então eu tinha que terminar pelo menos aquela estrutura de elaboração. E eu pouquíssimas vezes eu parei para escrever. Agora, a elaboração depois, a edição, ter que ler 15 vezes, era muito difícil, muito chato. O disco, nesse sentido, é mais rápido. Você tem muitos estilos dentro de um livro só, né? Não é regionalismo, não é literatura fantástica, não é poesia. Que referências são essas? Aí você vê, vamos perguntar para a Lúcia. Olha, não dá para... É engraçado, porque eu sinto que tem muita poesia, que eu gosto. Eu sou uma pessoa romântica, nesse sentido, eu acho que a poesia é romance puro, né? Desde os laços rococós de cabelo, desde a forma de pensar mesmo, de estrutura de vida, de enfeitar o cotidiano, eu não sou uma pessoa reta, né? Modernista, né? Aquele Bauhaus, né? Eu sou uma pessoa completamente rococó. E a poesia, eu acho que dessa forma vem disso. E eu não sei te definir, mas eu acho que tem uma medida. Era muito difícil escrever uma coisa que eu perguntei para o Mia Couto. E o Mia Couto é um cara maravilhoso, adoro a literatura dele. E ele me disse, eu falei, como é que você não se perde na poesia? Porque a poesia é muito fácil de se perder. Você está traçando uma linha reta, você está falando de uma coisa, você vai para um outro caminho. Quando você percebe, você já perdeu o final, né? E é muito bom escrever com essa estrutura. Eu não sei realmente dizer o que é. Ô, Vanessa, eu não tenho bagagem. É o primeiro livro, Vanessa. Para te dizer o que se define. Saiu naturalmente, né? Você lembra a primeira vez que você veio aqui na TV Cultura? Foi antes de você gravar o primeiro disco. Ah, meu Deus. Vamos ver aí, solta aí pra gente. Uma gravação de 99, é isso? Vou matar você. Felipe, isso mesmo, de 99. Olha, roupinha de girassóis. Ari Colares, Webster Santos, que saudade desse povo, gente. 99. Maria Bethânia estava cantando A Força que Nunca Cessa. Bacia cheia de manga bobão. Que novinha. Olha, menininha, né? Sem maquiagem. Ori. Que beleza de paisagem. De alguma forma, essa letra aí, as suas letras, tem essa temática que tá no seu livro, essas paisagens, esses personagens? Tem. Eu achei muito engraçado com o meu pai, quando eu gravei Viagem. Viagem é essa aí que vocês viram. Era tão real, foi a mesma pergunta que você fez. Se tem alguma coisa de autobiográfico, meu pai falou assim, escuta, esse menino aí, esse João, é seu filho mesmo? Me conta se for, né? Vem cá, você tá escondendo esse menino aonde? Era o filho de uma amiga, 3 anos de idade, e era uma situação em que eu me encontrei assim, completamente diferente do que eu tinha planejado e que eu percebi que também era bom. E na verdade, é uma música que transformou, foi uma espécie de catarse. Eu estava triste porque uma coisa não tinha rolado, uma história, não sei o quê. Um romance. O amor. São muito inspiradores, né? As dores de cotovelo são muito inspiradoras. Nossa, para poesia, então, gente, não tem poesia melhor do que as o dores de drama, cotovelo. né? Aquela situação horrível. Total. Mas aí foi isso. E aí eu fui para um outro lugar, e aí vi o João brincando, aquela coisa, inventei do trem. E engraçado que depois de anos eu fui para Belém cantar e chegou um senhor e falou assim para mim, você sabe que aqui não tem trem, né? Desculpa, liberdade poética. Não, cada um vai dizendo... Mas na minha imaginação existe. Isso não é verdade, eu não queria dizer que isso era verdade, eu queria inventar, amor. Lógico. Ô, Vanessa, e o Tom Jobim? Você está há um tempo já fazendo, né? Quer dizer, não queria parar nunca mais, Tom Jobim, gente. É uma lindeza, um presente maravilhoso, é uma coisa. Parece que tem um tiozinho com uma ervinha benzendo a gente. A gente tem umas imagens. Sei que ainda vou voltar para o meu. Essa é uma música que fala muito da ditadura, né, Adri? É super forte essa música, nossa. Como é que surgiu esse projeto? Surgiu? Bom, eu tinha feito um projeto para Luiz Gonzaga, que é outro mestre inacreditável.
E eu fui convidada pelo Sesc Pinheiros para fazer, eu tive 3 dias para ensaiar, foi uma loucura. E a gente fez, e eu falei, nossa, como é bom cantar outro compositor. E aí, de repente, fizeram uma pesquisa, a Nívia fez uma pesquisa grande para ver quem é que poderia cantar Tom Jobim, que tivesse esse crossover entre o popular e o elite, e que fosse em vários lugares. E eles viram, fizeram uma pesquisa boa e eles pegaram o meu nome. E aí foi isso que aconteceu, porque Tom Jobim, o disco de ouro. Que maravilha! Com uma orquestra tocando, Tom Jobim. A gente fazia show aqui, por exemplo, no Parque da Juventude, foi 120 mil pessoas com 50 mil presas, né? no metrô, tentando chegar. Muito bom. E gente de todo jeito cantando Tom Jobim. Isso que é o mais bonito, de todas as idades, foi lindo. Bom, inclusive você paralisou o seu projeto do seu disco para cantar Tom Jobim. E eu espero que você volte para o Metrópolis para esse disco novo, para cantar pra gente. Ó, já viu que eu já aproveitei? Então, só mostrar o livro aqui uma última vez. Olha, Filha das Flores, Vanessa da Mata, já está nas livrarias. Vanessa, obrigada por ter vindo aqui. Grande presença aqui no nosso lindas programa. assim, queridas. Muito obrigada, Vanessa. Um beijo. O Metrópolis agora faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você sabe o que é o Marco Civil da Internet e que ele corre grande risco de ter sua ideia original gravemente alterada? O projeto foi discutido abertamente na rede, em consultas públicas e agora tramita no Congresso. A votação estava marcada para a semana passada em Brasília, mas foi adiada mais uma vez por falta de consenso. Bom, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, o Metrópolis recebe o sociólogo Sérgio Amadeu, que é um dos membros do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil. Boa noite, Sérgio. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui esclarecer essas ideias. Primeiro, fala pra gente, a gente já falou disso aqui no Metrópolis com você, mas eu queria que você explicasse rapidamente mais uma vez o que é o Marco Civil e como é que ele foi bolado pela sociedade e o que está agora no Congresso, onde está pegando, que eles não estão conseguindo chegar num consenso. Então, o Marco Civil é uma lei que visa definir os direitos que nós temos para usar a internet no Brasil. Nós, pessoas físicas e empresas. E deveres também, no deveres caso. também, mas em geral você coloca um direito e um direito estrutura essa situação, né? E essa lei, ela surgiu como reação a uma lei que só queria colocar crimes de internet, transformar práticas cotidianas da internet em crimes. Então, a sociedade civil se reuniu, ainda era a gestão do presidente Lula, ele permitiu que uma lei fosse bolada com a participação da sociedade civil, em vez de ser feita lá no corredor só. E essa lei avançou bastante. Quanto tempo ficaram discutindo? Ficaram quase mais de 6 meses, com 2 rodadas, 2.000 contribuições. E aí, bom, quando terminou... E era o quê? Era um painel aberto? Um painel aberto, está até hoje na rede.
Você Se eu pode quiser ver... ir lá e falar, Sim. eu não sou muito entendida, mas se eu quiser ir lá dar minha opinião, eu posso. Não está mais, porque já Agora foi não tá mais. fechado, sintetizado a primeira proposta. O governo pegou, já tinha trocado de governo e enviou em 2011 uma proposta muito parecida com a proposta original da sociedade civil. Pois bem... Você estava satisfeito com essa Então, eu proposta? participei da formulação dela e estava bastante satisfeito. Agora, tem uma controvérsia, né, várias controvérsias, que não deixam a lei ser votada. O relator da lei, o deputado Alessandro Molon, além de pegar esse original, ele fez mais 8 audiências públicas sobre essa lei. E teve várias melhorias e teve alguns problemas também. Agora, aonde a coisa pega hoje, efetivamente, são em 2 pontos. Um é a famosa neutralidade da rede e o segundo é a defesa da privacidade. Tem um terceiro ponto que, por causa das denúncias do Snowden, foi colocado na lei. Mas eu considero esse ponto extremamente estranho numa lei de direitos e deveres, porque você, com lei, não impede espionagem. Então, eu nem vou considerar muito isso. A gente tinha convidado o Ronaldo Lemos, né, o advogado, especialista em internet também, para vir aqui. Ele não pôde vir, mas ele gravou um depoimento. Eu queria que vocês soltassem para a gente ouvir agora, por favor. Existe uma pressão hoje muito grande para que se altere o dispositivo que protege a chamada neutralidade da rede. Esse é, talvez, o pilar do Marco Civil. A neutralidade é justamente o que garante a inovação, a competitividade futura do país e o fato de que ninguém pode ser discriminado com relação ao tipo de conteúdo que acessa ou trafega na rede. E uma das modificações que o Marco Civil está sofrendo é, por exemplo, mudanças no texto a pedido do governo para que exista no Brasil a chamada localização obrigatória de servidores no Brasil. Essa é uma mudança nova no texto, ela não existia na redação original e é entendida também como uma resposta à questão da espionagem do caso Snowden. Ao meu ver, é uma má política pública, uma política pública que tem, inclusive, o risco de gerar um efeito muito negativo, afastando o Brasil da internet global. Sérgio, o que é isso da localização dos servidores no Brasil? O que isso quer dizer que eles têm que ter uma sede física no Brasil? Obrigar que você tenha aqui as máquinas que ficam guardados os dados das pessoas. Isso é uma coisa secundária, é o que eu estou falando. Isso não tem nada a ver com o projeto original, de fato, e não resolve o problema da espionagem. Botando servidores no Brasil, você passa a ter 2 lugares para ser espionado. Exatamente. Então, mas a ideia é que você possa chegar com a polícia lá e quebrar as máquinas. Não, mas isso não quer dizer... essa a ideia? Não, mas eu não, a ideia é trazer... É isso? A ideia é obrigar... que como se uma empresa como o Facebook ou o Google deixasse o banco de dados dos usuários brasileiros só no Brasil. Mas é uma ideia errada, eles jamais vão deixar só no Brasil. Vai ter cópia no Brasil e cópia em outros lugares. Eles estão querendo ir contra o futuro, quer dizer, na verdade o futuro não, o presente, porque isso já acontece. É uma proposta, que se eu não me engano veio do Ministério das Comunicações, uma proposta... completamente equivocada. Mas eu gostaria de falar de um ponto que o Ronaldo coloca, que é o principal, que é a neutralidade da rede. Porque... O que é a neutralidade da rede? Confesso a você que eu reli, eu não consegui entender exatamente o que é. Então, primeiro, a definição geral é o seguinte, quem controla o cabo por onde passam as informações nossas tem que ser neutro em relação a essas informações. Não pode filtrar. Neutro em relação ao conteúdo ou neutro em relação à forma? O que passa? Digamos assim, eu posso mandar uma foto, mas eu não posso mandar uma foto que contenha, sei lá, pedofilia ou... Não, se você mandar, você pode. Só que você vai ter que se ver com a lei que já proíbe pedofilia. Mas são 2 coisas diferentes, tá certo? Sim, mas você não pode previamente ficar olhando todas as fotos para ver quem está mandando pedofilia. Claro. Porque é como deixar as nossas casas abertas para ver quem está cometendo o crime. Claro. Então, na verdade, não é essa a questão. A neutralidade quer dizer o seguinte,
Hoje, você tem 10 mega de velocidade, eu tenho 20. Eu pago mais que você. Certo. Mas tanto você quanto eu temos o direito de acessar qualquer aplicação, multimídia, vídeo. A gente não paga mais para fazer isso. Só Exato. que as operadoras de telefonia querem aplicar na internet a lógica da TV a cabo. Então, mesmo a gente pagando por velocidade diferente, eles querem criar cercas na internet, onde para a gente acessar e-mail é um valor, acessar vídeo é outro, acessar, por exemplo, voz sobre pé é outro. Não, então, por exemplo, se eu quiser subir uma foto num Isso, você vai pagar um servidor para plus. meus amigos verem como é que foi minha festa de aniversário, só se eu tiver um plano Big mais Plus, caro. Over. Isso. E isso. É isso mesmo? Exatamente. É a quebra da neutralidade da rede. Isso que é aquela da neutralidade. Não, eu achando que era uma coisa assim... Não, e é o pior, né? Que é preciso dizer que muitas pessoas podem não se incomodar. A internet é rica porque ela é uma rede aberta. Nós, a todo instante, estamos vendo surgir criações, invenções novas na internet. Essa é a sua vivacidade. Se um grupo diminuto de 8 grandes corporações no mundo puderem quebrar a neutralidade, com as suas filiais, as suas diversas marcas, né? No Brasil, a gente tem 4 grandes corporações que estão parando a votação no Congresso Nacional. Olha o poder desses caras. Se esses caras puderem interferir no tráfego, filtrar, bloquear, o que eles vão ter? O controle também. Eles vão ter o controle da criatividade da internet. Se nós, lá na minha universidade, criarmos... Em que sentido? Me explica isso. É simples. Se eles podem ter planos para determinados pacotes, se eu lá na minha universidade criei um pacote novo de informações, uma nova aplicação, a internet 3D, eu vou passar pela rede deles, eles não vão deixar. Opa, isso aqui eu não sei o que é. Então, eles passam a ter um filtro... Um poder e um controle... da criatividade. Que vai contra o próprio conceito da internet. É Quer isso. dizer, eu já fico... Olha, a internet está sob eu já ataque. fico brava quando eu vou num hotel e o cara cobra pela internet. também. Eu já falo, eu acho isso um absurdo. Eu falo assim, isso está livre, está no ar. Eu estou pagando já uma diária que nem você falar, não vou cobrar para você ter água na sua pia no banheiro, entendeu? Isso. Hoje em dia é muito anacrônico você cobrar pela internet. Quer dizer, isso aí, então é isso vezes, sei lá quantas vezes. É muito pior. É como se na rede elétrica, para você pode usar só em determinados horários e outros horários, você não pode ligar o chuveiro, não pode pôr um aparelho da empresa que não fez acordo comigo. Quer dizer, um negócio absurdo. E tem uma coisa pior que eles estão divulgando, que é preciso esclarecer aqui quem está nos ouvindo. Ele diz assim, o pobre, ele só usa e-mail e web. E, portanto, ele, se puder ter a quebra da neutralidade, eu vou vender um pacotinho menor. Baratinho. Só que, olha só, não é verdade isso. A última pesquisa, com mais de 15 mil pessoas de amostra, do Comitê Gestor, deixa claro o seguinte... só 18% dos brasileiros que ganham até um salário mínimo acessam a internet, infelizmente. Só que vamos olhar como esses caras acessam a internet. 73% usam redes sociais, 53% usam multimídia, YouTube principalmente, e sobem vídeos. Pois é. E só 45% usa e-mail. Portanto, você vê, é o inverso. Se você começar a cobrar multimídia, pacotes de streaming mais caro para os pobres, limitar muito, claro. vai limitar inclusive os planos de ensino à distância do MEC. Que tem que ser o mesmo valor. Uma catástrofe em efeito anunciada. dominó. Exato. Agora, Sérgio, quais são as chances desse projeto ser aprovado como ele está? Esse projeto, do jeito que ele está, a gente já melhorou ele bastante e... tirando essa parte dos servidores... Esse garante a neutralidade e é por da isso rede. que ele não está sendo votado. E garante a privacidade. É por isso que, o consenso está aí. Está no não aí, na verdade. Tem então, deputados quer dizer, por causa disso. E quanto mais a gente se aproxima do período eleitoral, mais cresce o poder das teles, essas operadoras de telefonia. Então, será que é melhor deixar para depois da eleição? Depois nunca vai ser aprovado. Tem que votar agora. Tem que ser votado agora. Porque mais cresce porque eles são financiadores de campanha. E o Congresso Nacional gosta muito disso. E aí, qual é o seu prognóstico? O nosso prognóstico tem perigo, mas a pressão da sociedade pode ajudar a votar. Porque ao mesmo tempo que deputado precisa de financiamento de campanha, ele precisa de voto. Claro. Então, se todos que estiverem nos vendo ajudar, pressionar e falar, eu quero que a internet continue livre como ela é hoje.
Porque isso que é interessante do Marco Civil. O Marco Civil é uma lei que garante que a internet continue livre e agrega coisas importantes, como a defesa da privacidade, que é assim, ninguém pode usar os nossos dados sem o nosso consentimento. Claro que não. Mas as operadoras também não querem que a gente saiba que a gente tem como essa eles usam. Nossa, não. Eles querem Realmente usar os nossos dados sem que a gente saiba. Não, então, eu vou fazer minha pressão aqui pessoal, quem está em casa também, do jeito que a gente puder. Sérgio, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre muito, assim, clarificante ouvir você aqui no Metrópolis. Obrigada mesmo. Valeu. Depois de 6 meses aberta ao público, acabou nesse final de semana a Bienal de Veneza. A 55ª edição desta, que é das mais antigas bienais de arte, recebeu 400 mil visitantes. O crítico de artes da Folha de São Paulo, Silas Martí, faz um balanço da Bienale, que, na opinião dele, seguiu a onda atual de olhar para o passado. As imagens são da nossa editora, Sônia Guimarães, que também visitou a Bienal de Veneza. Vamos ver. A Bienal de Veneza, além de colocar algumas coisas que são tendência, também corrobora algumas coisas que já se pensavam antes, mas uma vez que aparece ali, entra para a história. Foi quase um déjà vu um pouco quando eu cheguei lá, porque vindo depois da Documenta de Kassel em 2012 e depois da Bienal de São Paulo, a Bienal de Veneza também bateu muito nos mesmos pontos, que são essa coisa, obsessão com arquivos, mostrar cada vez mais, não às vezes uma obra plástica finalizada, mas mais um processo por trás dela. Isso é uma coisa que vem ocorrendo há muito tempo na arte contemporânea. A Bienal abre com o livro vermelho do Jung. Fica evidente esse passeio entre o que seria artes visuais tradicionais e uma noção de arquivo, de memória, de objeto encontrado. Eu achei que a proposta do pavilhão brasileiro esse ano foi um pouco mais ousada do que o normal, fugiu da ideia de trazer grandes representantes da arte nacional para, na verdade, colocar 2 artistas ali que seriam uma espécie de novidade, não novidade, mas artistas menos conhecidos. Em contraponto a obras históricas. A proposta de levar, por exemplo, a escultura Unidade Tripartida do Max Bill, que é uma obra de um suíço, mas que está em acervo brasileiro do Museu de Arte Contemporânea da USP, colocado ali como um embrião do projeto concretista brasileiro. De certa forma, isso me agradou, mas por outro lado tem umas falhas ali, principalmente de produção, porque a escultura do Max Bill não chegou para abertura. O Bispo do Rosário entra no Arsenale, dentro da grande mostra conceitual do curador do Massimiliano Gioni, como mais um desses artistas que eles dizem outsider. Uma escolha fácil da curadoria, primeiro porque em termos plásticos é muito bonita a obra dele, e em segundo lugar porque tinha tudo a ver com essa ideia de criar o que eles chamam de palácio enciclopédico, aquela ideia de reunir todo o conhecimento e produção de imagens humanas num único lugar. Uma experiência forte foi o pavilhão da Romênia, que era uma coisa engraçadíssima, que eram uns performers que encenavam quadros históricos que já tinham passado pela Bienal de Veneza, exatamente questionando essa obsessão que se instaurou no circuito pela retrospectiva, pelo histórico, por voltar atrás e não olhar para frente. Talvez seja uma dica do que a gente está vivendo agora em termos de arte hiperinflacionada, que não quer dizer muita coisa também. Talvez o que eu tenha mais gostado em Veneza seja a mostra da Fundação Prada mesmo, que é quando atitudes se tornam forma. É um capítulo importantíssimo do século XX, que é quando entram, muitas coisas que não se entendiam muito bem passam a fazer sentido nessa exposição, O minimalismo, arte conceitual, alguns artistas que depois se tornaram clássicos estavam lá. A reconstituição acho que foi um gesto muito ambicioso, dentro da Fundação Prada. Também é uma provocação, o ato de reconstruir uma mostra que tem essa força na história da arte é também uma provocação, porque em comparação com a Bienal de Veneza que estava em cartaz, essa mostra era muito mais forte, o que gera uma crise para quem está vendo, nos faz pensar, e agora?
Que lindo, né? Cunha Júnior, vamos falar de cinema, mas antes eu queria só comentar esse quadro novo que está aqui no nosso estúdio, da artista plástica carioca Beatriz Milhazes. Ela esteve aqui na sexta-feira, está com exposição em São Paulo, chamada Círculos e Amigos, não, Círculo e Seus Amigos. Bonito quadro, né? Muito legal, né? A gente fica muito feliz, né? Por estar convivendo com esse trabalho. Muito lindo. Da Beatriz Milhazes. Fala uma coisa, quadro de 91, bem bonito mesmo. Ô, Cunha Júnior, Blue Jasmine, novo filme do Woody Allen. E aí, outra coisa você boa, estava né? com saudades de ver o Woody Allen filmando nos Estados Unidos? Ou você não é daqueles que acham que ele... Eu gosto do Woody Allen em qualquer lugar. Ah, eu também. Em qualquer lugar. Que tem uns que tem umas pessoas que não... O Manuel, por exemplo, acho que tudo que ele fez na Europa não gosta, tá, mas que, graças a Deus, ele voltou Como não gostar de ver Cristina Barcelona? Eu adoro também. Eu gosto de Meia-Noite em Paris, maravilhoso. Mas enfim, está de volta aos Estados Unidos. E continua ótimo. Em grande estilo. Oh, que delícia. Na Nova York, querida dele, e também em São Francisco. E São Francisco, que é uma outra cidade maravilhosa. Essa personagem da Cate Blanchett, eu achei, bom, é aquilo que a gente já comentou fora aqui das câmeras, que é um filme para ela ganhar o Oscar, né? É uma atuação... Realmente, assim, de uma sutileza, de uma dramaticidade, de uma comicidade. Ela tem tudo nessa única personagem, que me lembrou muito Tennessee Williams, me lembrou a Blanche Dubois, a clássica irmã que volta para atazanar a vida da outra, né? Isso. Bom de chamar desejo, nós estamos já vendo imagens aí, né? A história ela é casada com o personagem do Alec Baldwin, que é um rico, milionário, na verdade um grande vigarista, não é? Ele perde toda a grana dele e ela fica pobre. Não, vai preso. Ele vai preso, perde toda a grana dele e ele vai preso. Ela, perdendo seu status, perdendo toda a grana que ela tinha, é obrigada a ir morar com a irmã pobre, para desespero dela, que ela odeia a pobreza. Mas aí, a gente falando assim parece só ser uma coisa engraçada, mas não, tem muito... Fica num equilíbrio muito interessante, né? Entre algumas coisas de comédia, mas tem uma questão ali patética, de uma dramaticidade muito grande, né? Eu fiquei muito comovida com o filme, porque tem umas horas que você não consegue deixar de sentir pena por aquela mulher, mas ao mesmo tempo você fala assim, mas ela merecia, né? Quer dizer, ela fechava os olhos com um monte de coisa que ela sabia que estava errado, ela tinha uma vida fútil, ela não dava bola para a irmã, ela não sei o que, quer dizer, ela cometeu alguns pecados, mas ao mesmo tempo você fala, não, tomara que ela consiga sair dessa, você fica muito... Tão bem. E é muito humano, né? Eu acho, quer dizer, que a gente é incrível, também... É a melhor atuação que eu vi deste ano e eu acho que o Oscar é dela. Eu também acho. Eu acho. Aliás, já estou até na torcida, não é só acho, eu já tô até torcendo, já queria ver o filme 2 vezes e tal. Eu vi 2 vezes já. Você já viu 2 vezes? Vou ver a terceira. E eu acho que também tem essa coisa do Woody Allen que ele, assim, você não perca o começo do filme, quem for ver, tem que ver. Assim, tem 3 minutos iniciais que definem o que é o Woody Allen. O cara é um gênio, né? Quer dizer, vamos ter que encerrar, já acabamos o nosso tempo aqui do cinema. Cunha, já tá bem escondidinha a sua dica aí? Tá, né? Deixa eu ver. Tá escondida já. Ele esconde, gente. Depois do intervalo, a gente volta com as nossas dicas de todo domingo. Vamos ver o que o Cunha tem aí na camisa. Até já. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to?
Agora sim, vamos saber o que Cunha Júnior tem atrás de sua blusa. Agora sim não, vamos saber daqui a pouco. E vamos começar com a Adriana. Didi, o que você tem de dica pra gente hoje? Suspense, né, Júnior? Isso. É o seguinte, termina hoje a Bienal de Veneza, como a gente viu, e estamos fechando também a Semana da Consciência Negra. Fiz um bem bolado. E aí? Onde você chegou? E onde eu cheguei? The Black Photo Album. Que lindo. Olha que coisa linda esse livro, gente. É de um artista sul-africano que se chama Santu Mofokeng. Eu queria saber se eu estou falando certo. Santu Mofokeng. Deve ser assim. É tão sonoro, bonito. E o Santu Mofokeng participou da Bienal de Veneza desse ano. Ele participou da Bienal de Veneza no pavilhão, estranhamente, da Alemanha. Porque a Alemanha, esse ano, ao invés de levar os artistas do próprio país, decidiu a curadoria levar artistas de vários países. Porque a Alemanha é, na verdade, um local onde artistas de muitos lugares do mundo circulam, fazem residência. E a curadoria queria dialogar um pouco com essa questão de um mundo sem fronteiras, da identidade, nacionalização. O Ai Weiwei era um dos artistas, o chinês, o Ai Weiwei era um dos artistas, e o Santu Mofokeng também foi um desses artistas. O Santu, a gente pode dizer que ele é um dos fotógrafos, artistas mais conceituados no continente africano, na África. E ele, nesse livro aqui, na verdade, que estava até algumas fotos expostas na Bienal, é uma pesquisa dele, não são fotos dele. Porque ele não tirou as fotos? Não, porque são fotos de famílias sul-africanas da classe média urbana, famílias urbanas. A gente tem aí, na verdade, o site dele, porque eu estou dando a dica do livro, mas as 80 fotos desse projeto estão no site dele. Que lindas fotos. São lindas fotos. E bem antigas, né? De 1890 a 1950. Uau. É um período já da colonização, mas é pré-apartheid, que é do final de 1940, né? E o que ele mostra aí, na verdade, é uma contrapartida de algumas fotos que circulavam na Europa antes e que eu vou mostrar, depois que vocês virem essa aqui, eu vou mostrar aqui no livro que está na minha mão, que antes circulava fotos na Europa, na verdade, essas fotos aqui dos africanos, entendeu? Olha, das tribos, dos nativos, como eles chamavam. Então, o que ele questiona nesse trabalho que para mim foi muito marcante e interessante é justamente se essas fotos representam a colonização dessas pessoas, se é um retrato da colonização ou se elas podem ser vistas de alguma forma como a expansão da imagem do africano, né? Que ele pode ser mais do que exatamente aquelas primeiras fotos. E todo o trabalho do Santu passa por isso. A gente... reveladora. A gente tem algumas imagens da Bienal de Veneza que tem os trabalhos dele, do Black Photo Album, que começou nos anos 90, e depois tem outras fotos dele também, porque ele foi um ativista importante, ele fazia parte de um coletivo de fotógrafos que chamava Afrapix, que questionava o regime do apartheid. Ele tem uma ligação com espiritualidade muito grande. Então, a minha dica é você conhecer o trabalho desse fotógrafo africano importante, que trata das questões da identidade que são pertinentes no mundo de hoje. Lindo, adorei. Pois não, que bom. Cunha Júnior, agora sim. Gostei também. Dá pra tirar pela internet, né? Eu comprei em Paris. Fina. Mas dá pra comprar pela chique. internet e dá pra ver as fotos pela internet também. Isso eu achei legal. E Agora você, posso Cunha? mostrar. Pode. Finalmente. 75 anos o filme é de 1939, no ano que vem faz 35 anos e as comemorações já começaram. Nossa, estão cada vez adiantando mais, né? Para dar tempo de tudo, para comemorar Senão tudo. não dá tempo no ano que vem de mostrar tudo, né? Então aqui, ó, Mágico de Oz. Já foi lançada essa versão restaurada em IMAX nos Estados Unidos e essa versão restaurada agora aqui no Brasil em Blu-ray. Bom, porque eu falei, gente, será que já tem isso? Agora a IMAX para casa? Eu falei, nossa, IMAX em casa, eu adoro ter um IMAX em casa. Para ver o Mágico de Oz, então, perfeito. Eles melhoraram muito a qualidade, restauraram tudo bonitinho, cores, etc. Sabe que esse foi o meu primeiro filme que eu vi no cinema. É mesmo? Eu tenho uma coisa especial. Olha,
E eu sei que você não gosta dessa outra versão que eles estão lançando agora, mas eu vou mostrar para vocês, porque a Marina não gosta de 3D, a não ser o Gravidade, que ela gostou. Eles também aqui, o Pina também eu gostei. Aqui eles lançaram, no mesmo pacote você pode ver. Se você não gosta de 3D, você pode ver em 2D, porque tem aqui dentro. Se você gosta de 3D, pode assistir em 3D, porque você vai passear lá pelo mundo de Oz, pode mostrar aí algumas imagens, junto com a Judy Garland. Heresia que faz fazer em 3D esse filme. Oi? Heresia. Heresia, eu sabia que você ia dizer isso. Sabe, por isso que eu fui até me informar. Sabe qual é o ano do primeiro filme em 3D? 1922. A gente falou isso aqui outro dia, né? Não, porque parece assim que é uma heresia, que é da atualidade e tal, mas o 3D é uma coisa muito antiga. Não pode ser em 3D. Mas eu assisti ontem, assim, não pecou em nada, é bonito. Para quem gosta, ok, olha, os caras trabalharam durante 15 anos para aprimorar a técnica, mais de 1000 pessoas trabalharam nisso, então realmente ficou muito bonito. Eu tenho 1 minuto para dizer para vocês que o seguinte, o filme foi dirigido pelo Victor Fleming, que é o mesmo diretor de O Vento Levou, e que este filme virou uma coisa muito forte na cultura, porque dizem que o escritor... Essa é a 5ª versão para o cinema. Existem 24 versões já para o cinema. Essa é a 5ª versão, de 1939, que é a mais famosa. Dizem que ficou muito emblemático essa história na cultura, porque o escritor, nossa, eu tenho pouco tempo para dizer isso, o escritor, ele era um adepto da teosofia da Madame Blavatsky. Então, a bruxa do norte e a bruxa do sul, na verdade, significavam as instituições religiosas do Oriente e do Ocidente. Uau. A bruxa do sul e a bruxa do norte significavam a elevação espiritual, que viria através do Yellow Brick Road, o caminho dos tijolos amarelos. E que você já tem tudo já dentro de você. Já estourou o tempo, só vou dizer. A Dorothy, na verdade, já tinha a casa que ela procurava dentro dela. O espantalho já tinha o cérebro que ele queria já dentro dele. O homem de lata já tinha o coração dentro dele. Verdade. E o leão já tinha coragem também dentro dele, não precisando procurar em nenhum outro lugar, nem em Oz. Ai, meu Deus, você uma lágrima escorreu agora. Eu gosto que ele conversa com o Felipe, que fica dando tempo, ele conversa com o Felipe. Só tem 1 minuto, só tem 30 segundos. Tem um relógio interno. Alguém falando 30 segundos com o Júnior. Encerra. Não, você tem 2 minutos e meio, vamos lá. Então, a minha dica, vocês roubaram o tempo da minha dica. A minha dica é uma edição selecionada do Decameron de Giovanni Boccaccio. É uma publicação da Cosac Naif, traduzida e organizada por Maurício Santana Dias, que é um professor de literatura italiana da USP, é um ensaísta. Decameron é um dos grandes clássicos da literatura universal, né? E é um livro fundador da prosa na língua italiana, né? Ele é um autor do século XIV, junto com o Dante Alighieri e Petrarca, é o autor que dá o molde, vamos dizer, da língua italiana moderna a partir do toscano, né? O italiano falado na região da Toscana. Pouca gente sabe, mas reza a lenda que foi o Boccaccio que batizou a comédia de Dante de Divina Comédia. Na verdade, chamava-se comédia. A divina foi um adjetivo que ele deu pela grande admiração que ele tinha por Dante. Decameron não é uma obra poética como a Divina Comédia, mas uma obra em prosa. São 100 novelas que se passam durante a peste que assolou Florença no ano de 1348, foi devastadora e pôs em crise a civilização europeia, italiana especificamente. O Boccaccio descreve a história de 7 moças e 3 rapazes que se refugiam numa vila fora de Florença, e lá eles ficam fazendo jogos de corte, reconstituindo um pouco a ideia da civilidade, da cortesia e contando histórias. Essas histórias compõem o Decameron, as 100 histórias do Decameron. Maurício Santana Dias escolheu 10 dessas histórias que são ilustradas por um artista plástico contemporâneo, que é o Alex Severny. Dá para ver aqui as imagens, são ilustrações contemporâneas. Aqui, por essa imagem, dá para ver que tem um elemento já licencioso, picante de algumas novelas do Decameron. No cinema, o Boccaccio acabou ficando eternizado como um escritor de caráter justamente licencioso, com histórias de feição erótica, o que é um certo exagero, né? Os 2 grandes diretores que adaptaram o Decameron foram Fellini,
Pasolini, no Boccaccio 70, que é uma obra coletiva, e os contos do Decameron pelo Pasolini. Mas, na verdade, não existe um erotismo explícito. São histórias muito delicadas de ensinamento moral, ligeiramente são anticlericais, mas não são antirreligiosas ou imorais. Claro, aqui tem uma história, por exemplo, de um lavrador mudo que se refugia num convento e acaba tendo certos encontros furtivos com as noviças. Assim como tem um frei que fala para uma senhora que ela está sendo visitada pelo anjo Gabriel, que não é senão ele mesmo. São histórias muito interessantes. Bom, é uma obra-prima da literatura universal e esta seleção aqui de 10 das 100 novelas é uma ótima porta de entrada para o universo desse escritor, que é seminal dentro da tradição renascentista, né? Um precursor do renascentismo italiano e, portanto, do humanismo ocidental. Esta é a minha dica. Muito bem. Minha dica é o seguinte, não é um lançamento, não é uma efeméride, porque não está fazendo aniversário de nada, mas eu vou já explicar por que eu vou falar desta canção que está neste disco aqui, Bob Dylan, Highway 61 Revisited. Esse é o 6º disco do Bob Dylan, e o disco que contém a canção da qual eu vou falar agora, que é Like a Rolling Stone. Bom, essa é uma das canções mais executadas da história do rock, né, das mais influentes da história da música, do rock, e também a mais famosa da carreira do Bob Dylan. Essa canção, a história que está por trás dela é interessante, assim, porque a Columbia Records não queria lançar essa música porque ela tinha 6 minutos e 13 segundos, que é uma coisa enorme, uma canção de rock e tal. Falando, não, imagina que a gente vai lançar isso, é muito grande, não vamos lançar de jeito nenhum e tal. E, assim, só que o Bob Dylan falou que originalmente essa canção tinha 10 páginas, quer dizer, 6 minutos e 13, e foi uma condensação que ele fez, assim, tipo, e depois de muito tempo elaborando, assim, pra né, resumir a canção, sintetizar a canção em 6 minutos e 13, ela vazou, a Columbia não queria lançar ela ainda, e ela vazou e um DJ começou a tocar a música, aquela canção começou a ser executada, a Columbia daí lançou como single e a canção ficou por 12 semanas em segundo lugar nas paradas americanas, ficou atrás só de Help dos Beatles, e é a canção mais bem sucedida, mais famosa do Bob Dylan. Tô falando dela por quê? Porque nessa semana foi lançada no site oficial do Bob Dylan, pode soltar, Felipe, este clipe, que é um clipe incrível, é um clipe que, aquelas coisas que você fala assim, como é que eu não pensei nisso antes? Não acredito que eu não tivesse ideia. Ele fez o seguinte, é um clipe interativo. Você vai no site do Bob Dylan, www.bobdylan.com, não precisa BR, porque é americano, claro. E aí você vai lá, play vídeo. Só que não é um vídeo normal. É um canal de televisão que você pode trocar de acordo com a sua vontade. E todos os canais, como a gente está vendo, as pessoas estão cantando Like a Rolling Stone. Então a gente tem o canal de compras, que a gente está... Olha, essa é maravilhosa, essa mulher, olha isso. Eu adoro esse act. Esse é o History Channel, que é o History Network, que é aí você tem esses filósofos, esses professores falando, esse é o canal de filme. Ó, todos eles estão cantando a ideia é muito a letra boa, né? do Bob Dylan. E aí esse é um reality show. Então, assim, você pode assistir o clipe inteiro num canal só, você pode assistir trocando de canal, você pode assistir ele, sei lá, quantas vezes, é infinito, as combinações, olha, o canal de notícias, o canal é super sério, e o acting dos atores, era essa mulher fazendo receita, gente, olha isso, e ela cantando a letra perfeitamente. Então, assim, meu novo vício, eu já assisti, sei lá, umas 10 vezes. Eu fico, agora eu quero ver, trocando, só isso. sem agora trocar. Eu quero ver só o Bob Dylan, porque tem um canal em que toca, um canal de música, não sei o quê, que tem justamente o Bob Dylan cantando com a The Band e tal. Então, quer dizer, é maravilhoso, é um vício mesmo, eu já vi o fim. Essa é a minha dica, no site do Bob Dylan. Cuidado com isso, tá com tempo? Porque você vai ficar um que nem eu. É aquela coisa que você não consegue parar, você fala, não, só uma escapadinha aqui, aí pronto. Quando você vê, já foram 40 minutos que você está assistindo o mesmo clipe do Bob Dylan. Bom, gente, para encerrar, é o seguinte, o trio brasileiro, que é um dos mais importantes conjuntos de câmara do Brasil, vai se apresentar aqui em São Paulo. O pianista Gilberto Tinetti, o violonista Eric Leninger e o violoncelista Watson Cleese tocam nessa terça-feira, às 8h30, no Centro Cultural São Paulo. A entrada é gratuita. E eles fizeram uma gentileza de vir até aqui ao nosso estúdio gravar o trecho de uma das peças que eles vão apresentar no concerto. Então, é com eles que a gente encerra o Metrópolis. Tem mais uma dica, então, né? Uma dica do show na terça-feira. Claro. Várias dicas culturais. Não, e a dica de entrar no nosso site, porque tem entrevista com eles e mais uma música. Mais uma música com e o trio brasileiro. Bem lembrado. Muito obrigada. Gente, então, boa noite e boa semana a todos. Boa noite. Boa noite.